Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Maucírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a serpente e o encontro com... Olá, meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o evangelista Maucírio e vamos, a partir deste momento, compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Desta feita, a lição de número 7, que tem como título: O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áudio diz assim: Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,17. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esdras capítulo 2, versos 59 a 62, depois capítulo 4, versos 2 e 3, depois capítulo 6, versos 2 ao 4. Primeiro versículo, verso 59 do capítulo 2 vai dizer: Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Hassá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Rezar-Radom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Josué e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Eu quero abrir um parêntese aqui imediato, porque aquilo que é para nós fazermos, para a igreja fazer, para você fazer, é para nós, é para você fazer. Talvez essa ajuda, ela não seja uma ajuda, e sim uma pedra de tropeço. Então tome muito cuidado no tocante a isso. Essa é a primeira lição que nós extraímos aqui desse texto. Em Acmatá, no palácio que está na província da Média, se chegou um rolo e ele estava escrito um memorial que dizia assim. E em Acmatá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Objetivo geral: compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Objetivos específicos: em primeiro lugar, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Não há comunhão, não há como haver comunhão. A palavra de Deus diz isso. Tópico 2, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E no tópico 3, vamos ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Observe, meus irmãos, meus amigos, que em Deuteronômio, lá no capítulo 7, versos 3 ao 7, há uma ordem de Deus em relação
aos relacionamentos que o povo judeu deveriam ter, principalmente no tocante ao casamento com as outras nações. Ali existe uma série de regras que precisavam ser observadas para que este povo de fato fosse a propriedade peculiar de Deus. Nesse aspecto, olha só, santidade é exigida de seu povo, e ser santo quer dizer separado. Talvez estejamos precisando compreender isto, né? Em Deuteronômio capítulo 28, versos 1 ao 14, estão elencadas ali toda sorte de bênção que vem sobre a vida daqueles que obedecem à voz de Deus. Mas se você observar a partir do verso 15 até o final do capítulo 28, ali estão também toda sorte de maldição que sobrevirá na vida do desobediente. Então é importante que nós observemos isso, né? E para não cairmos em contradição. A introdução desta lição diz assim: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos de cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Tópico 1. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que essa pessoa comprovasse a sua linhagem dentro do judaísmo. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdote cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias. Foram rejeitados como imundos. Esdras capítulo 2, versos 59 a 62. Os judeus mestiços nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia não fariam parte do grupo seleto de judeus que retornariam a Judá. Vai observando essas leituras e contextualizando isso com a vida espiritual e com o reino de Deus, que é a sua igreja em nossos dias. Somente aqueles que comprovassem a sua descendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceitaria a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão das trevas com a luz. Então observe, meus irmãos, meus amigos, que hoje o fator predominante para que nós tenhamos essa certeza de que pertencemos à mesma família é a lavagem das nossas vestiduras no sangue de Cristo, o nosso Senhor. É impossível haver comunhão de um povo que passou pelo processo da morte de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, do que aqueles que sequer acreditam em Deus, acreditam nos milagres de Deus. Isso é importante para nós discutirmos e compreendermos. A história de Israel estava registrada numa amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Por quê? Porque elas não têm a mesma convicção, elas não têm a mesma certeza, elas não praticam a mesma fé, elas não têm a mesma intimidade. Compreenda isso, que é muito importante para nós. Números capítulo 11, verso 4. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Será que são todos que estão dispostos a entrar por esta porta estreita, por este caminho apertado? Pense nisso, Mateus capítulo 7, verso 14. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada
de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, verso 7. Veja o que Paulo diz escrevendo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as trevas com a luz? Tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Primeiro subtópico. Quem eram os samaritanos? Isso é importante para nós observarmos. Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã, né? Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte levadas cativos para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate e Servafaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Segundo os Reis 17, 24. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Parece que há aqui uma tentativa de se mesclar, né? O original com o falsificado, mas nós vamos observar mais adiante que não tem como misturar. Entenda isso. Isso é importante para ser compreendido. Assim, os samaritanos temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses. Eles continuavam uma vida de idolatria. Eles tinham certo temor de Deus, porque haviam recebido aquelas instruções e aqueles ensinamentos, mas não abriam mão de suas crenças. Parece que é tudo igual? Não é tudo igual. Parece que também é legal? Não é. É preciso haver pureza, é preciso haver santidade, é preciso haver entrega deliberada. É importante nós observarmos isso. Segundo os Reis, capítulo 17, verso 33. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Segundo os Reis 17, 34 a 41. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas capítulo 5, verso 20. Subtópico 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Esdras capítulo 4, verso 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Esdras 4, do 1 ao 3. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Neemias 6, 2 e 3. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Não pode haver mistura, meus queridos. Falta essa compreensão no meio do povo de Deus. Aí, muitas vezes, eu pego uma pessoa que está lá no mundo com toda a carga do pecado, mas ele toca muito bem, mas ele canta legal. Aí eu venho e insiro ele no meio do grupo, sem que essa pessoa tenha passado por um processo de regeneração, de um novo nascimento, de nova atitude, de mudança de caráter. Ah, pastor, mas a gente precisa ganhar ele para Jesus. Sim, ganhemos eles para Jesus primeiro. E observemos a mudança que de fato Jesus fez na vida deles, porque do contrário, são pedras de tropeço no meio do reino e da obra de Deus. É importante que se diga isso aqui também. 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 ao 5. Tem lições para que nós aprendamos em relação a isso. Tito capítulo 3, verso 10. Segundo João 10 e 11, a Bíblia está recheada de instruções, de lições para serem aprendidas. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular.
2 Pedro capítulo 3, verso 17, 1 Timóteo 6 e 20 ao 21, ainda 2 Tessalonicenses 3, 6 ao 14. Como também devemos nos afastar daqueles que causam divisões. Aqueles que causam divisões. Será que você não tem de alguma forma causado divisão no meio da obra de Deus? Será que quando você vai lá na sede do setor e entrega o teu irmão, o teu companheiro, ao invés de tentar ajudá-lo, será que você não está causando uma certa divisão no meio do reino de Deus? Pense nisso. Contextualize tudo isso com a vida espiritual da igreja para compreender quão necessário é a harmonia, mas a harmonia com o perfil do Espírito Santo de Deus. Romanos 16, 17 e 18, ainda 2 Pedro 2, 10 ao 13, verso 18 também, e ainda Judas 12, 18 e 19. Subtópico 3, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus, casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta cilada, nesta armadilha. Esdras 9, 1 e 2. Por que nesta cilada e nesta armadilha? Porque contaminaram o povo de Deus. Em um momento de fraqueza, em um momento de fraqueza espiritual, alguns deixaram-se levar por este caminho. E aí vem o grande prejuízo para a obra de Deus e para o reino de Deus. Esdras 9, de 1 e 2. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado, né? O que será feito nas próximas, né? Acho que vai ser na lição 12, vai ser tratado essa questão, né? dessa mistura, que é um perigo muito grande para o reino de Deus, para a sua igreja. Subtópico 4. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da terra passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Quando Deus começa a abençoar a vida de alguém, é óbvio que isso desperta curiosidade e interesse em outros, né? E esses fatos às vezes causam ciúmes. É por isso que nós precisamos ser tão vigilantes, tão atentos às ações do inimigo à nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 11, verso 47, 12 e 19. Isso sempre foi assim. Os fariseus tinham uma inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, etc. Atos capítulo 5, verso 17. E ainda o verso 13 também, 45, capítulo 17, verso 5 de Atos dos Apóstolos. É importante ressaltar que às vezes a ajuda oferecida pode ser apenas uma estratégia para tirar proveito de algo que Deus reservou apenas para você. Neste contexto, para os judeus. Os judeus, conscientes dessa particularidade, recusaram a oferta. Porém, algo ainda mais grave já havia sucedido. Suas filhas haviam contraído casamento com muitos dos samaritanos. E isso foi, na verdade, um problema, uma pedra de tropeço em face daquilo que Deus havia ordenado em Deuteronômio capítulo 7, verso 3. Não tomeis as vossas filhas em casamento, nem deis os vossos filhos a eles. Eles haviam esquecido, naquele momento de fraqueza espiritual, haviam esquecido muito da lei de Deus e acabaram entrando por estas mazelas espirituais. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes, quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos.
O ódio velado transformou-se agora em inimizade declarada. E isso foi até os dias de Jesus. Tópico 3. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Às vezes nós nos perguntamos por que não está acontecendo batismo com o Espírito Santo, salvação de almas? Por que bênçãos não estão sendo contadas dentro das igrejas? É importante que nós demos uma analisada em todo esse contexto aqui da história e trazermos para o contexto espiritual da igreja. Talvez exista algo, por trás que está impedindo toda a operação e manifestação de Deus na vida do seu povo, na vida da igreja, na sua vida. Restaurando do cativeiro, Israel, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. 2 Coríntios 6:17 e 7:1. Por isso a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias 6:16. Subtópico 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos. Observe, meus irmãos, meus amigos, que a santificação ela deve ser evidente na vida do cristão, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Essas maravilhas elas não vão acontecer se nós estivermos com a vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Josué 3:5. Subtópico 3. O anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué 5:3-15. Então, observe que o quanto é importante a santidade para a vida do povo de Deus. Tópico 4, aliás. Devemos manter uma vida de separação do mal. Primeiro subtópico. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor. Por que afastado a presença do Senhor? Porque Deus jamais coabitaria com aquele povo que aos olhos de Deus eram povos imundos, pagãos. É importante que se ressalte isso. Uma vez que Deus não se une à idolatria, eles eram idólatras. Vale a pena manter a separação com o mundo, a fim de que tenhamos o gozo e a glória de Deus em nossa vida. Subtópico 2. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73: na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Salmo 73:13. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Versículo 17. O salmista ficou tranquilo: todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em tua glória. Versículos 23 e 24. Asaf entendeu que valia a pena servir a Deus em detrimento da união com o mundo, da união com o inimigo, com a união, em detrimento da união com aqueles que se afastam de Deus e que não perseveram em servi-lo. Lá em Êxodo capítulo 29, verso 46, o Senhor ele vai falar: e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus.
Observe que seria impossível, literalmente, Deus coabitar e habitar no meio de um povo onde houvesse a apologia, a idolatria. E observe que foi a maior causa do povo ter ido para o cativeiro, fora a idolatria, porque Deus não coabita com o pecado. Como Deus habitaria no meio do seu povo se ele se misturasse com as gentes da terra, com os pagãos? Aí lá, 2 Coríntios capítulo 6, 17, o apóstolo Paulo vai dizer: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Quem sabe, meus irmãos, meus amigos, qual é o motivo pelo qual Deus não está recebendo o seu sacrifício, o seu culto, o seu louvor, o nosso culto, o nosso louvor? É importante que nós pensemos nestas coisas, né? Alinhados agora pela palavra de Deus. Paulo escrevendo ainda aos Coríntios, né? 2 Coríntios 7:1, ele vai dizer: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Letra B. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir o Senhor, Malaquias 3:15, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, que farei? Serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Pensa comigo, será que vale a pena? Né? Será que vale a pena você renunciar a tudo, você ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Senhor? Olha o que diz, né, o profeta Malaquias: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias 3, 16, 17. Então, nós concluímos aqui que vale a pena servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, né? Na sua totalidade. Subtópico 3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo, é a santificação. É que ele vive uma vida santificada, uma vida de santidade. E nós já aprendemos, já entendemos que ser santo é ser separado das coisas que não diz respeito à vontade de Deus. Muitas vezes até traz um certo conforto à nossa carne, mas entristece o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra: apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios 6:17. E aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Devemos sempre muito desejar seres agradáveis. 2 Coríntios 5:9. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses 1:11. Guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Subtópico 4. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Colossenses 1:6-10. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas
e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. 2 Timóteo 2:19-21. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento da igreja. É importante nós pensarmos em todo um contexto espiritual que envolve a vida da igreja, o reino de Deus nesta terra, enquanto aqui estamos. Então observamos que vale a pena, viver sob a vontade de Deus. Hebreus 12:15, depois 15:5-23. Conclusão. Trazendo todo o contexto da história dos judeus em relação aos samaritanos para a vida espiritual da igreja, é importante ressaltar que não devemos compactuar com as práticas mundanas, porque santidade Deus sempre exigiu do seu povo. Separar-se no tocante aos hábitos e costumes que afetam a santidade de Deus é não correr o risco de extinguir o Espírito Santo que nos conforta, nos guia e nos orienta pelo caminho que conduz à salvação. Porém, como dispenseiros da graça de Deus, temos a incumbência de, por meio de sua palavra, conduzir os pecadores a Cristo. Isto requer aproximação, diálogo e boa convivência, sem esquecer de onde fomos tirados e para onde estamos indo. Lembre-se, toda ajuda necessária encontramos no Espírito Santo, penhor da nossa salvação. Se a ajuda oferecida for de um samaritano, recuse-a. Talvez eles queiram apenas tirar proveito da bênção que foi reservada apenas para você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, as nossas vidas, e que nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.